Durante a história da exploração espacial, sondas já visitaram cometas bem de perto. Inclusive, até o próprio cometa Halley já foi visto de uma maneira incrivelmente próxima que raríssimos cometas tiveram chances de serem vistos assim. Porém, o Halley não foi exatamente o cometa mais explorado da história, pois esse título fica com o 67P Churyumov-Gerasimenko, que foi até visitado pela missão Rosetta, embarcando uma das sondas mais tecnológicas que já se aproximou de um objeto como esse. Nessa missão nem tudo deu certo, mas ela conseguiu obter visões incríveis e outros detalhes impressionantes. No vídeo de hoje vamos explorar o cometa 67P e conferir o primeiro vídeo real de sua superfície. Cometas são objetos fantásticos, e durante a história da humanidade eles já foram motivos de fascínio e medo. Devido à sua própria natureza, é comum que os cometas sofram sublimação quando se aproximam do sistema solar interno, o que geralmente não acontece com um asteroide tradicional. Esse tipo de fenômeno só acontece porque os cometas são feitos de compostos diferentes, e temos por ali elementos voláteis congelados no núcleo de alguns quilômetros de diâmetro. Mas diferente dos planetas, explorar um cometa é bem mais complicado, porque devido à sua baixa densidade, ele proporciona uma baixa gravidade na superfície também. Mas isso só foi um detalhe para a missão Rosetta, que foi lançada pela Agência Espacial Europeia. Quando foi lançada em 2004, a sonda precisou viajar por 10 anos através do Sistema Solar, até que alcançou o cometa 67P Churyumov-Gerasimenko, que a partir daqui eu vou chamar somente de 67P para facilitar, e entrou em órbita estável em meados de 2014. Em uma manobra arriscada, o centro de controle conseguiu obter uma órbita estável a cerca de 30 km acima da superfície deste cometa, que posteriormente faria aproximações ainda mais próximas. A sonda levava inúmeros instrumentos científicos, incluindo câmeras de alta resolução, sensores de plasma e até um pequeno lander chamado Philae. Nunca uma missão conseguiu levar tanta tecnologia próxima a um cometa, e pela primeira vez, o 67P era revelado ao mundo como um astro cheio de pedregulhos, muitos jatos emanando da superfície e, claro, mostrava os lóbulos que formava cada parte do cometa. De fato, era um corpo celeste totalmente diferente do que tínhamos visto até então, e foi uma surpresa até mesmo para quem observava o cometa há décadas. O cometa 67P foi descoberto na década de 60 em chapas fotográficas do espaço profundo. Mas cometas possuem um problema que todo mundo acha incrível: a sua coma. A denominação coma aqui se refere exatamente à atmosfera que é criada ao redor do núcleo cometário quando ele se aproxima do Sol, que para muitos é o charme dos cometas, mas pode tapar completamente qualquer visão que os telescópios terrestres tentem obter de um núcleo cometário. Devido à órbita de aproximadamente 6 anos ao redor do Sol, o 67P parecia um cometa ideal para enviar a missão Rosetta, e a sonda poderia então estudar aquele corpo celeste de diferentes estágios orbitais, já que era extremamente improvável que os telescópios aqui na Terra pudessem vê-lo com maior resolução, tornando a tarefa de revelar o cometa como crucial para a missão europeia. Sabendo disso, o objetivo da Rosetta foi definido para encontrar esse cometa enquanto ele se encontrava ainda nas regiões mais frias do Sistema Solar, a cerca de 3,5 vezes a distância da Terra até o Sol, e então implantar um lander na superfície para revelar de perto como era a superfície deste cometa. Bom, foi isso que ela fez, deu quase tudo certo e você vai entender o motivo.
Primeiramente, quando a Rosetta chegou por lá, ela precisou se estabelecer na órbita, e os sobrevoos baixíssimos eram usados para mapear a superfície desconhecida do cometa, para só então 2 meses depois a Rosetta finalmente liberar o lander Philae. Até aqui, a missão já tinha sido fantástica só pelo fato de ter conseguido colocar algo em órbita de um cometa. Mas tentar pousar um objeto na superfície de algo com tão baixa gravidade seria um desafio ainda mais ambicioso. Possuindo cerca de 100 kg de massa, o lander Philae era projetado para se ancorar na superfície do cometa. Devido à baixa gravidade, seria inviável manter qualquer coisa presa por lá somente pelo peso do objeto. Então, a ideia era realmente ancorar ele na superfície com arpões. Porém, os problemas começaram ainda no espaço, quando foi detectado na Rosetta uma falha nos propulsores que evitaria que Philae saltasse na superfície do cometa quando a tocasse. Mesmo assim, a equipe da missão resolveu prosseguir, e Philae se separava de Rosetta e descia a cerca de 1 metro por segundo. Mas quando tocou o solo, o lander acabou saltando 3 vezes devido a outras falhas no sistema de arpões e parafusos que poderiam prender a pequena sonda na superfície. De qualquer forma, Philae pousou, mas não de maneira esperada, e caiu num lugar onde a luz solar praticamente não atingia e ficou na sombra de uma montanha de gelo do cometa. A sonda funcionou por 57 horas após o pouso, e conseguiu cumprir cerca de 80% da missão científica que foi lá fazer. O lander levava câmeras que registravam imagens espetaculares dos arredores do cometa, mostrando uma superfície cometária coberta por poeira e detritos que variavam de um tamanho de milímetros até 1 metro. Pela primeira vez na história, o mundo estava vendo a superfície de um cometa tão perto quanto nunca. A jornada científica do lander Philae finalizava, mas a sonda Rosetta no espaço ainda podia fazer muita coisa. E foi aqui que a equipe da missão capturou o que podemos chamar do primeiro vídeo real da superfície de um cometa. Obviamente, quando falamos de sondas espaciais, geralmente a transferência de dados é limitada, mas usando o instrumento OSIRIS, que é constituído basicamente de câmeras e sensores, a Rosetta fez uma sequência de imagens capaz de dar a sensação de movimento da superfície do cometa 67P. Sim, o que você está vendo agora é um pequeno vídeo em looping da superfície do cometa 67P Churyumov-Gerasimenko, com poeira e raios cósmicos cruzando a imagem. Os pontos de luz que se movem para baixo no fundo são as estrelas distantes, e podemos ver a poeira saindo do cometa à medida que o Sol aquece os elementos voláteis e eles correm para o espaço. Uma visão única na história, e apesar do vídeo ser realmente curtinho, eu tenho certeza que qualquer astrônomo na história daria tudo para ver as imagens que estamos vendo agora. Basicamente, é aqui que tudo começa quando falamos daquela lindíssima cauda que os cometas apresentam. As fotos do lander Philae são lindas, mas a percepção de movimento dada pela passagem da sonda Rosetta a menos de 13 km acima do núcleo foi a oportunidade perfeita para ver os detalhes incríveis de um cometa. O pequeno vídeo é formado por 33 frames brutos da sonda e representa 25 minutos reais enquanto orbitava o objeto. Bom, essa aqui é uma daquelas imagens incríveis de um dos milhares de objetos do Sistema Solar. É impressionante que a superfície de um cometa, por mais que pareça simples, é tão incrível. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante. E se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima!